Quero cumprimentá-lo nessa tarde e eu gostaria de fazer um comentário aqui sobre uma notícia que corre atualmente com relação à possibilidade da junção de duas grandes agências de regulação e controle do governo federal, que é a ANTAQ com a ANTT. Todo mundo sabe a dimensão do território brasileiro e as demandas que cada uma dessas agências tem, né, pela frente. Do ponto de vista da gestão, é importante que cada uma continue sendo o que é, cuidando da sua missão, cuidando dos seus objetivos. Na questão da agência que regula o setor de transportes rodoviário, ferroviário, aéreo, é muita coisa para uma agência tomar conta. É muito serviço para ser feito com a estrutura mínima, digamos assim. É uma relevância extraordinária para o Brasil e para aqueles que usam do serviço público, na certeza de que o governo está cumprindo o seu papel de fiscalizar, de acompanhar, de fazer cumprir a legislação e assim sucessivamente. Quando eu trago para dentro da ANTT uma outra agência que regula no mesmo território, tão grande quanto, não é, com as dificuldades e limitações como a ANTAQ, com certeza eu vou comprometer a qualidade desses serviços, tanto da ANTT quanto da própria ANTAQ. Não tenha dúvida que os serviços que as duas prestam de forma diferenciada, cada uma fazendo o seu papel, será comprometido se juntarmos as duas. O Brasil tem hoje, senhor presidente, 37 portos públicos e 232 terminais dentro desses portos. A movimentação de carga nos terminais é realizada somente pelo setor privado. Para impulsionar os investimentos no setor portuário, fundamental para o destravamento da economia brasileira, é primordial a realização da concessão dos portos organizados. A realidade nos mostra que os portos públicos apresentam baixo nível de eficiência, custos elevados e poucos investimentos. De forma louvável, o governo vem investindo pesado no modelo de concessão das áreas portuárias. No começo do mês de abril, o governo arrecadou 447,64 milhões com a outorga de 6 terminais portuários no meu estado. Foram 5 áreas no Porto Organizado de Belém e uma no Porto de Vila do Conde, em Barcarena. Todos os terminais têm como objetivo principal a movimentação de granéis líquidos, principalmente combustíveis. O leilão dos portos do Pará foi o segundo realizado pelo governo neste ano. No final de março, o governo conseguiu arrecadar 219,52 milhões com o leilão de 4 áreas portuárias, 3 na Paraíba e uma no Espírito Santo. No atual cenário de recessão, o leilão dos portos organizados se apresenta como uma importante fonte de receita para o governo, que continue a investir nas obras de melhoria dos eixos logísticos. Precisamos assegurar competitividade à nossa produção. Penso que a fusão da ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, com a ANTT, prejudicaria os planos do governo em ampliar os investimentos em outros modais e garantir mais qualidade, segurança e diminuição dos custos logísticos no transporte de produtos e mercadorias. A fusão das agências, a meu ver, traria mais desvantagens do que benefício. Cito ponto negativo: a dificuldade de se manter uma grande estrutura concentrada para lidar
com assuntos técnicos específicos que são próprios de cada modal de transportes, como diferentes marcos regulatórios, lógicas comerciais e estruturas de projetos. A ANTT cuida da regulamentação das atividades de exploração da infraestrutura ferroviária e rodoviária federal e da prestação de serviços de transporte terrestre. É o órgão que acompanha as concessões de estradas federais e de ferrovias, em meio a todas essas atribuições, como dar conta da ANTAQ, que cuida da regulamentação do transporte aquaviário e das atividades portuárias. A matriz logística brasileira é predominantemente rodoviária. Dados da Confederação Nacional do Transporte, a CNT, apontam que 20,7% das cargas no país são transportadas pelas ferrovias. Outros 61,1% trafegam por rodovias. O restante é transportado por outros modais logísticos. A fusão da ANTAQ com a ANTT não mudaria em nada essa realidade. Pelo contrário, penso que a pasta seria dominada pela prioridade do transporte rodoviário. Para efeito comparativo, na Rússia, 81% das cargas são transportadas em linhas férreas. No Canadá, 46%. Na Austrália e nos Estados Unidos, esse índice é de 43%. As rodovias só representam o principal meio de transporte no Brasil e na China. Considerando os investimentos nos portos brasileiros, em 2017, apenas 174,5 milhões foram direcionados para estas áreas. Os recursos aplicados representam apenas 26% da dotação do ano autorizada de 660 milhões para investimento nos portos. Espero que o governo reflita, senhor presidente, e considere as consequências desta eventual fusão para o enfraquecimento do já esqualido setor ferroviário brasileiro. O que precisamos é concentrar esforços para assegurar maior autonomia técnica às agências reguladoras e garantir dispositivos legais que destravem novos investimentos privados em infraestrutura de transporte. Portanto, presidente, gostaria de dizer nessa tarde que nós precisamos avançar. Senador Girão, a região norte até então não está desbravada nesse setor. Nós precisamos utilizar as hidrovias, precisamos priorizar a construção de portos, precisamos, enfim, fazer com que esse setor possa fluir. E a ANTAQ é fundamental para que a gente possa regulamentar, acompanhar, enfim, dar à sociedade a segurança de que o governo faz isso de forma proposital e com eficiência, e não fundir. O passado mostra que a fusão, que a concentração de gestão, ela é contra o desenvolvimento, contra a presença efetiva de governo. Na medida que eu descentralizo, à medida que eu chego mais perto, que eu acompanho de forma mais contundente e evidente as ações do setor privado que quer investir, precisa investir, eu dou à sociedade segurança de que o serviço terá qualidade, eficiência e atendimento perfeito, e ao investidor, que precisa confiar nos órgãos de controle do governo. Portanto, fica aqui a nossa manifestação para que o governo repense e reflita sobre a possibilidade de junção da ANTAQ com a ANTT. Muito obrigado. Parabéns, Vossa Excelência. Não havendo mais inscritos, antes, senador Girão. Só uma fala rápida.